Bom dia, que Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida. Vamos estar estudando aí um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Vamos estar começando um tópico novo de estudo muito interessante, tendo em mãos somente a Bíblia Sagrada e o esboço com o qual eu fiz de anotações para juntos acompanharmos o raciocínio. Meu irmão, então sem perca de tempo, abra a tua Bíblia, pega a tua Bíblia nas tuas mãos, abra em Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo 27. Irmãos, como eu falei, estamos num tópico novo de estudo. Se possível, toda semana estaremos postando um vídeo novo em cima deste tópico. Serão 7 vídeos em cima desse estudo. Que estudo? O que é o homem? É o estudo que nós temos. O que é o homem? Vamos estar ao decorrer dos vídeos abordando o tema o homem como criatura, homem como pecador, homem como salvo, objeto da graça de Deus, homem como santo, alguém que representa Cristo, homem como templo, alguém no qual Deus habita, homem como canal, alguém pelo qual fluem rios de bênção, homem como glorificado, alguém que será semelhante ao Senhor. Hoje nós teremos apenas uma abordagem aí no decorrer dos dias, no decorrer das semanas, conforme nós vamos postando, nós estaremos aí colocando os demais vídeos. Hoje vamos fazer apenas uma introdução aleatória sobre o que é o homem. Então abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo de número 27. Gênesis capítulo de número 1, versículo 27, a Bíblia vai nos falar assim, perdão. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Irmãos, o que é o homem? Nós vemos aqui que o homem ele foi criado pelo próprio Deus. A Bíblia diz, e criou Deus o homem. É muito interessante porque quando nós lemos Gênesis capítulo 1, versículo 20 e 22, acompanhe comigo, a Bíblia vai falar assim, Gênesis capítulo 1, versículo 20, do versículo 20 até o 22, a Bíblia diz, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Repare a ordem que Deus dá no versículo 20. E disse Deus, produzam as águas. Deus está dando a ordem, água, produzam, vocês vão produzir. Eu criei, agora eu estou dando a ordem, produzam. Já já nós vamos tocar num tópico muito interessante. Então Deus ordena para que elas produzissem. E quando nós vemos Gênesis capítulo 1, do versículo 24 ao versículo 25, acompanhe lá, olha, a mesma ordem. E disse Deus, produza a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então Deus deu a ordem para as águas, e agora nós vemos que Deus deu a ordem para a terra produzir. E agora nós vamos ver Deus falando assim, a Bíblia falando assim, e criou Deus o homem. O que é o homem? Então nós entendemos que o homem, aqui nós já desestruturamos a versão de Charles Darwin, que diz que o homem veio do macaco. Senão Deus estaria dando a ordem para a terra, terra, produza o homem. Deus não deu a ordem, produza o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem, que Deus fez o homem, que Deus
fez um boneco de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então nós vemos a quantia que nós somos privilegiados, porque as demais coisas Deus ordenou e ela se fez. Deus ordenou e aconteceu, mas o homem é especial. O homem Deus criou. Deus, Ele mesmo fez questão de criar. E a Bíblia vai nos falar assim que Deus, Ele criou o homem. Então Gênesis 1, 26, a Bíblia diz assim: e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha que interessante. Aqui nós já vemos aqui nós já vemos Deus abrangindo a Trindade, porque Ele fala assim, façamos o homem. Então nós percebemos a existência de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque senão Ele teria falado assim, vou fazer o homem. Ele diz assim, e faço o homem. Não, Ele pega e usa o verbo fazer. Ele diz assim, façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos privilegiados. Primeiro, porque nós não fomos obras do acaso. Não foi o mar que nos produziu. Não foi a ordem de Deus para a terra nos produzir. Nós fomos criados em Deus. E aqui eu acho muito interessante, porque quando nós abrimos o leque para o raciocínio, preste atenção. Quando você tira um peixe fora da água, ele não sobrevive, ele morre. Por quê? Porque a ordem foi, produza água, produza as águas abundantemente. Quando você pega uma planta e arranca ela da terra, ela morre. Por quê? Porque ela foi produzida pela terra, então ela está conectada aonde ela foi produzida. Exatamente como é o peixe, ele está ali respirando embaixo da água, ele está conectado àquilo que ele foi produzido. E nesta manhã eu falo para você que o homem sem Deus morre espiritualmente. O homem para produzir, para viver, para ser transformado, eles têm que estar conectados em Deus, porque fomos criados por Deus, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então nós temos que estar felizes, porque nós não somos obras do acaso. Fomos criados em Deus, fomos criados por Deus. Vamos desenvolver a mensagem? A Bíblia vai falar assim, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Abra comigo em Mateus capítulo 19, versículo 4. Mateus 19, versículo 4, Jesus dizendo assim, ele porém respondendo disse-lhes, não tendes lido? Que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Durante uma discussão e uma instigação dos fariseus para Jesus em questão do divórcio, os fariseus, como eles gostavam muito da lei, como eles estudavam o Pentateuco. E o Pentateuco é justamente os livros criados por Moisés. É o livro da criação, livro de Êxodo, livro de Levíticos, livro de Números e livro de Deuteronômios. O Pentateuco é a raiz do judeu. Então eles estudam profundamente esse livro. Por isso que Jesus fala assim, vocês conhecem a lei, vocês sabem a lei, e vocês esqueceram que lá na lei de vocês, e que no livro de Gênesis, escrito por Moisés, mesmo escritor do livro de Êxodo, mesmo escritor de Deuteronômio, de Levíticos e de Números, ele fala assim que no princípio criou Deus um homem, criou, e o Senhor fez macho e fêmea os criou. Então se Deus já fez macho e fêmea, não é para que vocês estejam separados, mas para que vocês casem e não se separem. Porque só há produção quando o macho e a fêmea estão juntos, conectados. E a partir do momento quando Paulo fala assim, que nós estamos ligados um ao outro. Então é a ordem de Deus. Juntai-vos e multiplicai-vos. E quando o Senhor ele abençoa uma união, o Senhor ele não abençoa o divórcio. Porque a Bíblia diz que aquilo que juntou Deus não separa o homem.
Mas eu não vou me deter aqui porque o nosso tópico é outro, então bora para frente. Então nós vemos Jesus ele citando o livro de Gênesis. E no princípio criou Deus. O homem e a mulher, macho e fêmea, os criou. Então eu vim mais uma vez aqui falar para você que você foi feito por Deus. A união do teu pai e a tua mãe e o direcionamento de Deus fez com que você existisse e vai fazer com que você se multiplique. Porque é a ordem de Deus. Então nós entendemos que o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Eu estou me coçando para me entrar aqui no outro tópico, mas eu não quero entrar porque eu quero deixar para abranger conforme nós fomos estudando a Bíblia. Então eu gostaria só de concluir com você rapidamente, para nós encerrarmos, senão eu me empolgo e eu vou acabar entrando e vou estragando o estudo anterior. Então, o estudo que vai vir aí logo após o decorrer dos dias. Então vamos concluir. Eu quero falar para você, preste atenção. Você não é obra do acaso. E quando as pessoas falarem que você não é perfeito, não se preocupe. Porque dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus, dentro do padrão de Deus, dentro da direção do Senhor, dentro da obediência da palavra, seguindo os mandamentos do Senhor, ainda que você não agrade as pessoas, mas agradando a Deus, e você tenha certeza de que você foi feito à imagem do Criador. Então não deixe as pessoas te chamarem de feio, viu? Porque você não é feio, você é a imagem de Deus. E Deus é lindo. Ele te fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Então, dentro da vontade dele, nós somos perfeitos. Dentro da direção de Deus, no propósito do Senhor. Fora do propósito de Deus, como nós já falamos várias vezes, não há paz, não há tranquilidade, não há nada. Mas dentro do propósito de Deus, ainda que esteja tudo desmoronando, nós descansamos, porque somos gerados à imagem e semelhança de Deus. Eu quero deixar aqui só esse estudo hoje bem rápido, só para nós darmos início a esse estudo, para que nós possamos dar uma introdução já hoje sobre o que é o homem. O que é o homem? Criação de Deus, a imagem e a semelhança de Deus. Então, como eu falei, nós vamos abranger demais estudos, e o próximo, só para você ter um gostinho de quero ver, quero participar, o que é o homem como criatura? Uma obra maravilhosa de Deus. Aí nós vamos entrar num tópico mais profundo ainda sobre o estudo da palavra. Então acompanhe, não perca, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.